Boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, distintos membros do público. Vamos dar início a mais um ciclo de conferências. Desta vez o tema é as novas linguagens do século XXI. Instigante, como se vê pelo título. O século XXI nasce com grandes novidades na área de tecnologia que se espalham em todos os setores da atividade humana. O tema de hoje é a nova sala de aula. Evidentemente, o que será abordado aí são as modificações introduzidas no presente século ao sistema didático, particularmente no Brasil. Mas, nessa visão das novas linguagens do século XXI, não podia faltar as outras formas de transmissão do conhecimento, como são, por exemplo, o caso da internet. Será um dos temas também a ser tratado. E a presença do livro. O livro é o veículo principal, na verdade, de transmissão do conhecimento. Teremos aqui também, nessa série de palestras, o tema A Biblioteca do Futuro. Certamente também um tema que se mescla também com o tema da nuvem de livros, que se seguirá na outra semana. Todas essas séries de indagações, na verdade, têm indiretamente o livro como um problema principal. O livro como instrumento didático de transferência de conhecimento, o livro na biblioteca como repertório de conhecimento, e o livro na internet como repertório e forma de difusão e de divulgação. Portanto, vamos ter uma série muito interessante de problemas a serem debatidos, mas não cabe a mim fazer a apresentação de cada um desses temas e simplesmente inaugurar esse ciclo, e passo agora a palavra ao acadêmico Evanildo Bechara, que será o coordenador do ciclo e que dará, assim, a visão completa do que eu apenas esbocei. Acadêmico Evanildo Bechara. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Hoje, como disse o nosso presidente, vamos começar uma série muito instigante, porque mais instigante do que a linguagem humana, na sua contemplação dos escritores ou na sua pesquisa dos investigadores, a linguagem é, sem dúvida nenhuma, uma misteriosa criação do homem. Para começar este ciclo, nós temos um acadêmico que já marcou a sua passagem na academia, não só pelo brilho da sua inteligência, da sua bagagem de livros, mas também por ter dotado esta casa de grandes novidades na época em que foi presidente da instituição. O professor Arnaldo Nisquier é daqueles que dispensam qualquer informação a seu respeito, mas aqui o nosso protocolo pede uma abordagem, ou pelo menos uma referência, uma pequena referência do muito que o nosso Arnaldo Nisquier fez na área da educação e em áreas conexas. Arnaldo Nisquier, autor de 10 anos da Lei de Diretrizes e Bases, uma visão crítica e o martírio da Branca Dias, é membro, como nós sabemos, desta academia desde 22 de março de 84. Portanto, está na linha dos nossos primeiros decanos. O escritor e educador foi secretário de Estado de Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro, o primeiro da América Latina.
Além de outras iniciativas na área da pesquisa científica, foi o criador do Planetário do Rio de Janeiro e membro do grupo de trabalho que estudou a viabilidade de implantação da Universidade Aberta no Brasil. Por 2 vezes foi secretário de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro. Exerceu também os cargos de presidente da Fundação de Artes do Rio de Janeiro, Funarte, presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro e vice-chanceler da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por 6 anos, foi membro do Conselho Federal de Educação, com a finalidade de elaborar a política da educação, de educação à distância. Presidiu a Câmara de Ensino Superior durante 3 anos e coordenou o Seminário Nacional de Qualidade do Ensino, realizado em Brasília. Em 1996, Arnaldo Nisquier foi nomeado para o Conselho Nacional de Educação e pertence à Câmara de Educação Superior. Suas obras são imensas e são muitas, são variadas na área da educação, da tecnologia e na área também literária. Mas nada melhor do que ouvi-lo sobre esse tema palpitante que é, como nós já vimos e o presidente já anunciou, as novas linguagens do século XXI na nova escola, na nova sala de aula. Portanto, com a palavra, Arnaldo Nisquier. Prezado presidente da academia, acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, meu querido amigo Bechara, que é uma das minhas amizades mais antigas, anterior à minha entrada há 30 anos na academia, ele já era meu amigo. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, antes de iniciar, eu gostaria de assinalar um fato auspicioso, que está conosco pela primeira vez, e de paletó e gravata, o novo acadêmico Zuenir Ventura, para quem eu peço uma salva de palmas. É um fato incrível, ele está aqui, é um fato notável, mas ele está de paletó e gravata, é mais notável ainda. Meus amigos, obrigado pela presença, e eu vou procurar aqui um trabalho que foi extenso, e com a ajuda da professora Manuela Ferrari, há uma projeção prevista aqui para ir acompanhando, e, como sabem, não é hábito da casa promover debate. Então, vocês vão ouvir e depois, se quiserem conversar comigo, após a palestra, naturalmente, eu estarei à disposição, mas não no microfone. Quem se der ao trabalho de levantar todos os termos da língua portuguesa em sua versão culta, poderá chegar a cerca de 600 mil vocábulos. Só o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, editado pela ABL, tem perto de 400 mil verbetes. É um dos trabalhos em que se debruça o tempo todo o nosso Evanildo Bechara. O português é uma das 10 línguas mais faladas do mundo, abrangendo povos que somados chegam a 250 milhões de falantes. É por essas e outras que existem movimentos de valorização do nosso idioma, como recentemente ocorreu com a defesa da latinidade, em que os próprios franceses se encontram firmemente empenhados. Uma forma, na verdade, de tentar uma reação ao predomínio inglês, graças à parafernália eletrônica de que é pródiga a inclusão digital. Na era digital, tanto o acesso à informação quanto a relação do público com ela está mudando rapidamente.
Nossos alunos são hoje nativos digitais. Não é de estranhar a tendência de considerarem monótonas as aulas tradicionais e, com isso, até desrespeitar a figura do professor. Boas escolas resistem a esse processo, mesmo considerando que a internet veio para ficar. Ainda recentemente, na Ilha do Governador, numa escola pública, um aluno agrediu verbalmente um professor e, não contente com isso, partiu para cima do professor e o agrediu fisicamente. E o professor de geografia respondeu à altura, bateu no aluno. E, naturalmente, que a vítima foi ele. As autoridades todas ficaram horrorizadas. Como é que pode um professor bater num aluno? Quer dizer, o aluno pode bater no professor, mas a reação, naturalmente, ela é repulsiva. Isso é um caso para se discutir. Em pleno século XXI, como desconhecer essa realidade? Defende-se a ideia do tempo integral para as nossas escolas, por exemplo, das 8 às 17 horas, utilizando os valores do humanismo e as conquistas eletrônicas que nos espantam diariamente. Nas muitas viagens que fiz, eu não vou interromper muitas vezes, senão isso vai até muito tarde, mas eu posso lhes dizer que em nenhum dos países visitados, seja a Suécia, seja a Finlândia, seja a Coreia do Sul, seja o Japão, tempo integral é um problema. É uma solução. Eles todos têm tempo integral. Aqui, a gente sente, numa eleição presidencial, os dois candidatos falando a mesma coisa e, evidentemente, nós temos plena convicção de que não vão atingir um número razoável de alunos em tempo integral, o que é uma pena. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de livros didáticos, consumindo milhares de toneladas de papel, um insumo básico dessa indústria. O MEC distribui mais de 100 milhões de livros por ano. Pergunta-se o que poderá mudar nessa importante mídia pedagógica. Os livros, no formato tradicional, desaparecerão? Não há nenhuma certeza. Apenas se estima que um fato novo alterou essa realidade. A existência do Kindle da Amazon, por exemplo, ao lado do e-reader da Sony, popularizou a leitura eletrônica nos Estados Unidos, abrangendo hoje 46 jornais e 35 revistas, além de milhares de livros. É crescente o emprego das novas mídias, para a qual devemos estar preparados. As crianças e os jovens absorvem essa realidade com grande rapidez, muito maior do que os adultos, cujo cérebro resiste mais a tantas inovações. Fala-se muito em gastos com a educação, é uma expressão cansativa. O ex-presidente Lula fala toda hora em gastos com a educação, mas é uma expressão que deve ser condenada. Gasto é sinônimo de desperdício. Entendemos a educação como investimento, caminho certo para a expansão econômica e social do país. A questão principal que se coloca é a do magistério. Visivelmente, ele perdeu status na sociedade brasileira, fruto de uma série de circunstâncias que cabe discutir. Só o aumento dos salários asseguraria melhores aulas? O início do processo de rejuvenescimento da formação de professores especialistas passa pelos cursos de pedagogia em nível superior. Há muito está sendo buscada essa mudança. Os cursos de pedagogia não acompanham o progresso da humanidade e têm os seus currículos superados por uma série de eventos, o principal dos quais se refere ao avanço da informática. Não foi só a escrita que evoluiu com as novas tecnologias. O leitor também se transformou. Na época do papiro, para ler era preciso segurar pesados rolos presos à madeira com as duas mãos. Como nós vimos, eu e o Vilaça, que está presente, está aqui, recentemente, há um mês atrás, numa visita que fizemos a mando do presidente da casa, à Universidade de Salamanca, descobriram na Biblioteca Nacional, que fica na Universidade de Salamanca, uma Torá, que é onde está a doutrina judaica, do século XVI. E, à medida que o diretor da biblioteca ia abrindo aqueles rolos sagrados, nós não podíamos nem tocar,
Nem deixaram a minha mulher, Ruth, que aqui se encontra, tirar fotografias. Também não podia. Mas quanta sabedoria estão naquelas 305 mil palavras desenhadas por escribas altamente especializados. Como chegou a Torá do século XVI à Biblioteca Nacional? Ninguém sabe, porque era uma época, quando ela foi escrita ou desenhada, como queiram, em que a Espanha estava, inclusive, destruindo sinagogas, perseguindo os judeus. Muitos deles fugiram para Portugal e outros países. E lá estava uma preciosidade bibliográfica que é a Torá, sobrevivendo às intempéries. A escrita evoluiu em diversos suportes. Foi esculpida em argila, desenhada no papiro e no pergaminho, inscrita no papel até ser digitalizada no mundo virtual. Em cada suporte foi objeto de tecnologias diferentes. O pergaminho, a partir do século II depois de Cristo, tornou possível organizar o texto em códices, antecessor do livro, com lâminas de peles sobrepostas, onde os monges escreviam com ossos molhados e penas de aves. Somente em 1884 foi inventada a caneta tinteiro. Em 1937, vejam só, a caneta esferográfica. A prática da leitura durante a Idade Média concentrou-se no interior dos templos a partir das Sagradas Escrituras. Até o século X, a leitura era uma experiência pública. Uma pessoa lia e outros escutavam. A leitura silenciosa foi uma revolução no ato de ler. Para facilitá-la, foi necessário desenvolver a pontuação, o que o escritor José Saramago desconsiderou solenemente na sua obra, que é bastante original. O desenvolvimento das cidades entre os séculos XI e XIV e a existência das escolas propiciaram a alfabetização, ampliando o acesso à escrita. A imprensa, técnica baseada nos tipos móveis e na prensa, tornou possível a multiplicação da escrita com Gutenberg em 1440, na cidade de Mainz. Foi uma invenção revolucionária, talvez a mais importante da era moderna. Depois dela, a nova revolução para a escrita e a informação é o computador. Novas tecnologias prometem revolucionar ainda mais a escrita. Temos hoje, e nós vamos falar um pouco do futuro da escola, 60 milhões de alunos frequentando as escolas brasileiras, em todos os níveis. Vejam, é muito mais do que a população de muito país desenvolvido do mundo. Cerca de 33% da população, o que representa um número bastante expressivo. O ensino cresceu muito nos últimos anos, sobretudo no ensino fundamental. Mas quais são as suas perspectivas para o futuro? Melhorar a educação brasileira de um modo geral pode ser uma utopia? Depende, naturalmente, da existência de uma política séria no setor, conduzida por pessoas competentes e desinteressadas de proveito pessoal. A boa escola deixará de ser uma utopia quando esse quadro se modificar. Quando se aborda a questão do magistério, crucial na educação brasileira, sabe-se que vivemos grandes dificuldades na área, que vão desde a formação precária até a pouca valorização profissional, o que causa, inevitavelmente, um grande desestímulo. Rotinas devem ser sacudidas, sobretudo em tempos de crise econômica. Perde-se muito tempo em sala de aula ditando para os alunos, fazendo chamadas ou cuidando da disciplina, ou utilizando os computadores para isso, para fazer chamada, para controlar a frequência. Os computadores, e eu sei porque ainda em 2006, quando pela última vez ocupei a Secretaria de Estado de Educação, mandei comprar 150 computadores para as escolas, todos eles foram distribuídos, eu acompanhei a implementação desse projeto e eu via, infelizmente, que nas escolas os professores utilizavam os computadores apenas para atividades burocráticas. Eles não utilizam, e não utilizam até hoje, o computador para melhorar o conteúdo das suas aulas. Há um estudo que comprova o desperdício com essas ações de cerca de 31% do total de uma aula de 50 minutos.
Se o período na escola é considerado insuficiente, para quem não tem o tempo integral, não se deve insistir nesse formato clássico e superado, que muitos dizem que ainda é do século XIX. A introdução dos computadores nos sistemas de ensino, com todas as suas potencialidades, é uma excelente alternativa para a educação que queremos. Na América Latina, o Brasil é um dos 5 maiores produtores de softwares para a área e o segundo país em número de alunos, perdendo apenas para o México. Pesquisa sobre o mercado feita pela Abra Games em 2009 contabilizou 42 empresas que produzem softwares para jogos eletrônicos no Brasil, mais concentrado isso tudo em São Paulo. O faturamento da indústria brasileira representa 0,16% do faturamento mundial com jogos eletrônicos. É vírgula mesmo. Aqui inventaram o 9.9, o 9.7, o 5.4. Isso não existe na matemática. É depois de uma vírgula que tem a fração. O número é fracionado pela vírgula. Não tem esse ponto. Esse ponto separa. A vírgula mostra que é parte do início do número. Apesar da importância dos games, eles são alvo de severas críticas de alguns, considerados vulgares, nocivos, incentivando a violência e a agressividade de crianças e jovens. O mundo imaginário dos jogos está cada vez mais sofisticado pela tecnologia. O que antes era um universo construído por palavras e imagens rudimentares é hoje composto por objetos em 3 dimensões, semelhantes ao mundo real. É preciso criar espaços educativos contemplando essa diversidade. Tivemos um avanço no ensino fundamental. Conseguiu-se a façanha de universalizar o seu atendimento. Agora apresenta-se a outra face da moeda, que é o cuidado com a sua qualidade. A organização dos currículos e os respectivos conteúdos estão na ordem do dia, mas com uma preocupação rigorosamente prioritária. Devemos desenvolver inteligências em ensinar os alunos a pensar, o que é muito mais relevante do que enfiar matéria pela goela, fazendo-os decorar conceitos que logo serão esquecidos, conceitos ou datas, até mesmo pelo desuso. Se o principal objetivo da escola é ensinar, eis aí um belo programa a ser cumprido. Eu gostaria de enfatizar a necessidade de se ensinar o aluno a pensar nas nossas escolas desde o ensino fundamental. No ensino fundamental, em muitos casos, isso foi dito e tem sido repisado, os alunos não aprendem a ler, escrever e contar no primeiro ano como seria normal. Eles vão, às vezes, até ao quarto ano, como se chama hoje, sem saber ler, escrever e contar as operações fundamentais, o que é, evidentemente, um absurdo. Não basta chegar à universalização, é preciso cuidar do conteúdo do que é dado e ensinar a pensar, porque facilitaria todo mais. É preciso buscar uma nova forma de ver a educação, pois os alunos de hoje não são os mesmos de antigamente. Recolhemos do escritor Peter Senge a expressão adequada. Estamos diante da aprendizagem como processo de se tornar capaz. É aprendendo que o ser humano se desenvolve. Isso exige ambientes de aprendizagem que apoiem e orientem os desejosos de aprender. A escola de hoje é fruto da era industrial. Foi criada e estruturada para preparar as pessoas para viver e trabalhar na sociedade que está sendo substituída pela era da informação. Nesta, o fluxo de informações, o relacionamento entre as pessoas, o comércio, os serviços, o lazer e o turismo tem muito mais importância como ocupações humanas do que a produção de bens materiais de que se encarregarão, em grande parte, os sistemas automatizados e os robôs. Uma sociedade assim exige indivíduos profissionais e cidadãos de um tipo muito diferente daqueles que eram necessários na era industrial, e isso nos remete, naturalmente, à Revolução Industrial, que aconteceu principalmente na Inglaterra e com tantas consequências no mundo de um modo geral. É de se esperar que a escola, criada e organizada para servir à era anterior, tenha que se reinventar, se deseja sobreviver
como instituição educacional no próximo milênio. Segundo o professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Barcelona, César Coll, um dos maiores coordenadores da reforma educacional espanhola, os novos cenários educacionais questionam o ponto em que começa e termina a ação das escolas e professores, as paredes dos estabelecimentos escolares. No futuro, os processos educacionais devem acontecer onde existam tecnologias disponíveis para mediar aprendizes, conteúdos e professores, o que pode indicar 3 cenários paralelos. Em primeiro lugar, salas de aula e escolas cada vez mais virtualizadas, com mais e melhores infraestruturas e equipamentos, com projetos didáticos apropriados para tais inovações. A gente escreve isso e depois fica pensando, como eu quero pensar com vocês. O Brasil tem 15 milhões desses 60 milhões de alunos de que lhes falei, que não têm nenhum contato com nenhuma biblioteca ou sala de leitura em suas escolas. Eu vou repetir o número. São 15 milhões de jovens que não têm acesso a uma reles biblioteca em suas escolas. Ora, isso aí é um sinal negativo de desídia que, naturalmente, ninguém pode concordar. Segundo, é a expansão das salas de aula em direção a outros ambientes, como bibliotecas, museus, centros culturais, etc. Por último, um cenário global e onipresente, uma espécie de mega-escola, em que o desenvolvimento das tecnologias móveis e das redes sem fio propicia o aprendizado em qualquer lugar e situação. Sobre a escola do futuro, imagina-se que, possivelmente, será mais contemplativa, comunicacional, interpretativa e voltada a projetos colaborativos. Por isso, aquela história de que o professor se dirige ao aluno e é unidirecional a sua mensagem, vai sendo superada por grupos que se formam dentro de uma sala de aula, não mais os alunos estabelecidos em paralelas dentro da sala, em carteiras que são todas certinhas. Isso hoje está inteiramente superado. Enquanto se discute sobre verbas e quais equipamentos comprar para dar aos alunos acesso ao mundo digital, outra questão prática se impõe. Será que as escolas, sobretudo da rede pública, têm banda de internet e infraestrutura para fazer bom uso dos equipamentos? A presidente Dilma, quando em campanha agora, ela prometeu banda larga em todas as escolas. É sinal de que isso ainda não é uma realidade. Embora a maior parte das escolas já tenha acesso à internet de banda larga, a velocidade costuma ser ineficiente. Pelo programa Banda Larga nas Escolas, lançado pelo governo em 2008, as operadoras de telecomunicações instalaram internet em 60 mil escolas. O Brasil tem 200 mil escolas, para vocês terem ideia da proporção. Mas a alta velocidade de 1 megabyte por segundo para downloads oferecida pelo programa tem se mostrado pouco para a realidade de vários usuários conectados ao mesmo tempo. Todas essas considerações nos levam a uma preocupação permanente. As nossas crianças nas escolas não estão aprendendo a pensar. Isso é uma coisa que me inquieta bastante. É claro que não são todas, mas isso ocorre com boa parte delas, sacrificando de alguma forma a existência de um promissor desenvolvimento científico e tecnológico. Ainda recentemente, há 2 anos, eu estive na Suécia e tive o privilégio de conversar com o reitor da Universidade de Estocolmo. E perguntei para ele quais eram os 3 cursos mais importantes da Suécia, através da Universidade de Estocolmo. Ele disse: o primeiro curso aqui para nós é o de magistério, professores. Eu fiquei pensando, não é direito, não é medicina, não é administração? Não. O curso mais importante da Universidade de Estocolmo é o de professores. Em segundo lugar, cientistas.
eles formam cientistas. Então, vocês imaginam o que eles mexem com a cabeça daquela garotada num paísinho de 8 milhões de habitantes, né? Em terceiro lugar, aí a grande surpresa, nós formamos pensadores. Então, vejam, a sequência parece uma coisa completamente levada ao absurdo. Eles formam professores, depois eles formam pensadores, depois eles formam cientistas, depois eles formam pensadores. Depois é que vem direito, medicina, administração, economia, etc. Então, é uma realidade completamente distinta da nossa. Quando nós chegaremos a esse ponto? O nativo tecnológico não é apenas consumidor, mas quer participar. Diante da pluralidade de opções do mundo ocidental, como fazer as escolhas corretas? Falta um elo importante na cadeia educativa. Devemos criar condições para as escolhas que o jovem faz no isto ou aquilo do hipertexto. Isto ou aquilo lembra Cecília Meirelles. Do hipertexto e da hipermídia. Sempre recordamos a visita feita, conforme eu já lhes disse, à Universidade de Estocolmo. Sou do tempo em que o professor colocava no quadro negro, a giz, os seus conhecimentos para facilitar o trabalho de cópia dos seus alunos. Hoje, há como que uma linguagem teatral nessa relação, o que anima o interesse pela aprendizagem. Existe a disseminação do que chamamos de artistas docentes, também chamados de animadores culturais. Nem se pode afirmar que a existência da linguagem teatral é uma grande inovação, pois isso vem desde o padre José de Anchieta, que, na minha opinião modesta, é certamente um dos maiores educadores brasileiros de todos os tempos. Ele era natural das Ilhas Canárias, de Tenerife, mas viveu no Brasil 49 anos. E aqui foi um grande educador, e nós todos nos felicitamos pelo fato de o Vaticano ter dado a ele a condição de santo há pouco tempo, já num trabalho do Papa Francisco. Então, José de Anchieta, nos primórdios da nossa civilização, operava com seus alunos, que em geral eram índios analfabetos. Conteúdos de matemática, física e português, por exemplo, são transformados em peças teatrais no segundo segmento do ensino fundamental, isso hoje, e até no ensino médio, transmitindo conhecimentos de forma clara e criativa. É comum utilizar contos de Machado de Assis nessa operação, como também obras de Bertolt Brecht, como A Vida de Galileu, ou estímulos como os que se encontram em bem urdidas maratonas escolares de redação, como as que são feitas no Sistema Público do Rio de Janeiro, com o apoio cultural da ABL, abordando obras de escritores como Érico Veríssimo, Ariano Suassuna, Moacir Scliar e Raquel de Queiroz. Jogos teatrais ajudam a fixar conteúdos, desde que os professores estejam devidamente preparados para esse emprego. E essa ideia já se estendeu a São Paulo através do SESC. Lá eles estão trabalhando sobre a vida e a obra de Ariano Suassuna. Nenhuma teoria cognitivista ajudou a salvar a educação nacional, porque as respostas não estão todas no cognitivismo. Para fazer com que a cabeça cognitiva do aluno funcione, são mais importantes vínculo, empatia e relação. O professor sempre será uma peça fundamental em despertar o interesse no estudante. Para a professora de Neurociência Pedagógica, Marta Helvas, uma boa forma de se conectar com os alunos é entender que a razão é uma emoção elaborada. 80% do nosso cérebro se baseiam em emoção. Quando o educador estimula o cérebro do aluno a criar, a sala de aula passa a ser um local prazeroso. Do papiro ao hipertexto. Até bem pouco tempo era simples e lógico pensar que, exceção feita às obras de referência, como enciclopédias ou dicionários, por exemplo, livros são escritos para serem lidos na ordem e sequência estabelecidos pelo autor. Entretanto, a crítica contemporânea e o surgimento dos hipertextos nos levam a rever nosso entendimento de conceitos, aparentemente despidos de problemas, como os de autor, leitor e, por que não, de livros. A fala e a escrita são a memória da humanidade, instrumentos para a comunicação,
O dilema da escolha entre eles é mais antigo do que se imagina. Para Sócrates, conhece-te a ti mesmo, 469 a.C. a 369 a.C., e Platão, que viveu de 428 a.C. a 347 a.C., por exemplo, a comunicação oral teria alma, emoção e deveria acontecer em público. O coletivo era a condição para o debate de ideias. Sócrates não escreveu uma palavra. Isso é curioso. Platão escreveu suas ideias em forma de diálogo para manter a metodologia do mestre. Aqui caberia uma bela discussão sobre a fixação do pensamento através de via oral ou através da escrita. Quem tem memória escrita, quem tem a memória oral, e dizem os entendidos em neurociência que quem guarda na cabeça tem muito mais ganho do que aqueles que apenas escrevem e fixam alguma coisa por causa desse processo. A resistência a novas formas de comunicação surge diante de cada nova tecnologia, como se o novo viesse para substituir o velho. A reação é a mesma que vivemos diante da ameaça da televisão ao cinema e ao rádio, e do computador ao livro impresso. O texto impresso distanciava o autor do seu leitor, tornando suas palavras dificilmente contestáveis ou passíveis de alteração. A cópia impressa, graças à sua simplicidade visual e à garantia de reprodução, estendia e ampliava a autoridade adquirida. Hoje, autores de sucesso são celebridades, cuja autoridade se baseia no seu poder de entretenimento e em sua supostamente melhor compreensão da condição humana. Não é por acaso que o escritor mais traduzido no mundo é o nosso colega confrade Paulo Coelho. Embora carregados de uma visão romântica como frutos e resultados de um processo de criação, os livros, enquanto objetos manuseados, quantificados, classificados, podem ser não só lidos como consumidos. Neste sentido, se constituem produtos culturais como pinturas, peças, filmes, construções, e parte de um pacto que envolve autores, pintores, diretores, arquitetos de um lado e leitores, ouvintes, plateia, moradores de outro. Produção de um lado e consumo do outro. Com a reflexão elaborada pela crítica contemporânea ao se debruçar sobre o texto e o desenvolvimento das experiências hipertextuais, essa distinção autor-leitor, produtor-consumidor, começou a perder validade. O filósofo francês Michel Foucault, 1926-1984, em seu texto O que é um autor, comenta que, historicamente, os textos passaram a ter autores na medida em que os discursos se tornaram transgressores, com origens passíveis de punições. Na antiguidade, as narrativas, contos, tragédias, comédias e epopeias, texto que hoje chamaríamos de literatura, eram colocados em circulação e valorizados sem que se pusesse em questão a autoria. O anonimato não constituía nenhum problema. A própria antiguidade era garantia suficiente de autenticidade. Os textos científicos, ao contrário, deveriam ser avalizados pelo nome de um autor, como os tratados de medicina, por exemplo. Nos séculos XVII e XVIII, os mesmos textos científicos passaram a ter validade em função de sua ligação a um conjunto sistemático de verdades demonstráveis. No final do século XVIII e no correr do século XIX, com a instituição do sistema de propriedade, possuidor de regras escritas sobre direitos do autor e relações autor-editor, é que o gesto carregado de riscos da autoria, enquanto transgressão, segundo Foucault, passou a se constituir um bem preso àquele sistema. Em seu polêmico estudo A Morte do Autor, Roland Barthes, 1915-1980, enfatiza a questão da não existência do autor fora ou anterior à linguagem, procurando apresentar a ideia do autor como sujeito social e historicamente constituído. Barthes o vê como um produto no ato de escrever, é o ato de escrever que faz o autor e não o contrário. O hipertexto, de certa forma, vai ao encontro das postulações de Barthes.
libertando a escrita da tirania do autor. Pela facilidade que dá a cada leitor de adicionar, alterar ou simplesmente editar um outro texto, abre possibilidades de uma autoria coletiva e quebra a ideia da écriture como originária de uma só fonte. Nesse sentido, o hipertexto e a teoria contemporânea reconfiguram o autor sob diversos aspectos. Tanto na teoria do hipertexto como na teoria literária, as funções do escritor e do leitor tornam-se profundamente entrelaçadas. Hipertextos transferem parte do poder do escritor para o leitor pela possibilidade e habilidade que este último passa a ter de escolher livremente seus trajetos de leitura. Assim, ele elabora o que poderíamos denominar metatexto, anotando seus escritos junto a escritos de outros autores e estabelecendo links, nexos ou interconexões entre documentos de diferentes autores, de forma a relacioná-los e acessá-los rapidamente. A comunicação tornou-se rápida e concisa, transformando a escrita. A fragmentação certamente não iniciou com a internet, mas era muito mais controlada. O texto encolhe cada vez mais, perdendo o aprofundamento. Temos hoje os mini-blogs e, através do Twitter, instalou-se a Twitter Literatura, onde as ideias têm de ser expressas com, no máximo, 140 caracteres. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa simplificação. Nós aqui chegamos a fazer um concurso de literatura para os que usam o Twitter, mas é difícil imaginar que se faça literatura com 140 caracteres por vez. De toda maneira, há tentativas. Para alguns autores, este novo mundo é emburrecedor. Quando não se estimula algumas habilidades cognitivas, elas se perdem. Se a distração é constante, o pensamento não é o mesmo de quem tem o hábito de prestar atenção. Mas há pesquisas que demonstram a adaptação dos circuitos cerebrais. As conexões, as chamadas conexões dos neurônios. O jornalista Gilberto Dimenstein, em sua coluna na Folha de São Paulo, citou uma pesquisa da Universidade de Stanford sobre a realização de muitas tarefas ao mesmo tempo, o que tornaria o cérebro menos condicionado e menos funcional. Esse distúrbio é chamado de cérebro pipoca, que dificulta o foco no que é realmente importante, trazendo dificuldades de diferenciar o valor das informações. Outro dia, conversando com uma geriatra, ela perguntou qual era a minha formação. Eu disse que inicialmente tinha sido a matemática, e ela perguntou se eu continuava lendo sobre matemática. Eu disse que sim. Ela disse, faz muito bem, porque, enfim, é um caminho que você escolheu. Agora, na sua idade, e eu tive que dizer qual era a minha idade, era muito interessante que você escolhesse, a Ruth ouviu tudo, que você escolhesse uma outra atividade para dar trabalho ao seu cérebro, com todas as suas sinapses, conexões e etc. Eu disse, mas como? Se eu gosto de matemática, gosto de literatura e me dedico a isso de forma competente ou não, mas me dedico. Ela disse assim, para você não envelhecer o cérebro, você deve buscar uma outra atividade que não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. Porque aquilo você já conquistou, já está fixado na sua cabeça. Por exemplo, você devia escolher alguma coisa na área artística. Você devia, quem sabe, tocar violão, quem sabe cantar. Você tem uma voz, ela disse, né? Você tem uma voz bonita. Eu fiquei invocado, eu saí, eu não dormi direito aquela noite, porque eu fico me imaginando, perto dos 80 anos, começar uma carreira musical. É impossível, né? Não é impossível, é pouco provável, vamos dizer assim, mas ela sabe o que está dizendo. É uma especialista em neurociência, ela sabe o que está dizendo. A gente não pode se limitar a um conhecimento, eu diria matematicamente, unívoco, quer dizer, numa só direção, porque aí nós vamos envelhecer mais depressa. Se nós variarmos e dermos aos nossos neurônios
um pouco mais de trabalho em outra área, e a música parece que é excepcional, tem um excepcional valor em relação a isso. Eu fiquei muito impressionado com essa conversa, por isso que eu estou abrindo esse parênteses para dividir com vocês, que já passaram dos 30 anos, esse tipo de preocupação. As experiências com hipertexto estreitam a distância que separa documentos individuais do mundo da impressão. Por reduzirem a autonomia do texto, reduzem também a autonomia do autor. Cada leitura não muda fisicamente as palavras, mas reescreve o texto simplesmente através de sua reorganização, enfatizando diferentes pontos que podem, de forma sutil, alterar seu significado. Os leitores podem criar suas próprias interpretações, independentes da intenção do autor. O leitor virtual tem diante de si o poder dos dígitos, que transformam qualquer informação numa linguagem universal. Multimídia é a nova linguagem, e o leitor navega na tela programando sua leitura, escolhendo textos, sons e imagens fixas ou em movimento. O acesso depende apenas dos interesses de quem navega. A revolução que se espera na escola brasileira pode estar mais perto do que nunca. Dos quase 40 milhões de alunos matriculados só no ensino fundamental, da rede pública no ano passado, 82% frequentavam escolas com acesso à internet. O número chega a 97% quando contados só os colégios privados, segundo o Censo Escolar de 2012. Na média nacional geral, de acordo com as contas da OCDE, há um computador para cada 6,25 alunos. Hoje, a maioria dos alunos de escolas públicas do país tem computador em casa e 44% dos alunos têm acesso à internet também pelo celular. Essa facilidade de acesso à informação é uma conquista e, como todo avanço, traz consigo dúvidas e insegurança. Ela ocorre paralelamente a um desafio trazido pelo novo milênio. Abre-se uma era em que, mais do que nunca, é preciso ser rápido e competitivo. Mas como ficam os valores, os sonhos, a individualidade? A principal questão que se apresenta para os educadores é como utilizar os recursos tecnológicos de maneira eficiente, do ponto de vista pedagógico. Um dos conceitos apresentados por especialistas em tecnologias da informação é o da convergência de mídias. Se fala muito nisso. Agora uma palavrinha sobre hipertexto e hipermídia. A escrita evoluiu da completa linearidade com o texto sem pontuação ou parágrafo para uma leitura multimídia. Eu já lhes falei sobre a experiência de José Saramago, que veio aqui à academia várias vezes e se tornou um bom amigo dos nossos confrades. As palavras perderam a materialidade do papel ao entrarem na rede, transformando-se em hipertextos, cujos conteúdos são apresentados através de conexões com imagens, gráficos e sequências sonoras, propiciando uma navegação pessoal. Tal como o cérebro humano, o hipertexto não possui uma estrutura hierárquica e linear. Sua característica é a capilaridade, ou melhor, uma forma de organização em rede. Ao acessarmos um ponto determinado de um hipertexto, consequentemente, outros que estão interligados também são acessados, no grau de interatividade que necessitamos. O tempo e o espaço, como dizia Einstein, em relação à construção textual, se tornaram flexíveis. As partes de um hipertexto fazem sentido, mesmo sendo deslocadas do seu eixo central ou enredo. Ele possibilita a livre escolha por onde começar e em que ordem seguir. A noção de intertextualidade, surgida na década de 60, se constitui em um modo de pensar e de ler textos nascido da proposta desconstrucionista, abraçada pelos teóricos e críticos pós-estruturalistas. A vida cultural é entendida como uma série de textos em interseção com outros textos que possam tê-lo afetado ou que afetam o próprio crítico ao lê-lo. Para os desconstrucionistas, esse entrelaçamento intertextual tem vida própria. Referência obrigatória para se pensar a noção de intertextualidade é o trabalho da especialista em semiótica Júlia Kristeva, da Bulgária, em 1941, a primeira a empregar a expressão cuja raiz latina se refere, no ato de tecer,
ao entrelaçamento dos fios. Ao mencionar a intertextualidade em um ensaio publicado nos finais da década de 60, Kristeva provocou uma espécie de ranhura profunda na ideia cristalizada sobre o autor como única fonte do texto, afirmando que tanto uma mesa posta para um jantar como um poema são constituídos de sistemas significantes anteriores. Uma obra literária sob tal ótica não é simplesmente produto do trabalho de escritura de um único autor. Ela nasce do seu relacionamento com outros textos e estruturas da própria linguagem. A televisão, o cinema e outras áreas das artes e do entretenimento também vêm trabalhando com a ideia do hipertexto, até mesmo para alcançar o público mais hiperativo, que vive uma contemporaneidade fragmentada numa contagem regressiva do tempo dos seus afazeres. A noção de intertextualidade torna menos claros os contornos do livro, dispersando sua imagem de totalidade em um tecido ilimitado de conexões, associações, fragmentos, textos e contextos. O homem moderno, novos sentidos. O texto idealizado por Barthes identifica-se com o hipertexto, também na medida em que se caracteriza pela ausência de um início ou fim determinado, abolindo-se qualquer forma de organização hierárquica. A metáfora do flaneur, associada ao leitor do hipertexto, afirma a escrita hipertextual como um outro processo de concepção em que aquele que lê, reescreve, gera um novo texto em seu percurso. E não é outro sentido de Foucault, que atribui ao conceito de homem moderno de Charles Baudelaire a seguinte expressão: o homem moderno não é o homem que sai à procura de si mesmo, de seus segredos, sua verdade escondida. É o homem que busca inventar a si mesmo. A modernidade não libera o homem em seu próprio ser. Ela o obriga a enfrentar a tarefa de produzir a si mesmo. Derrida, precursor da escrita hipertextual, oferece o exemplo mais extremo da modalidade crítica pós-estruturalista, deixando tênues todos os limites ou fronteiras criados pela margem que percorre o texto impresso, pelas ideias de início e fim que o caracterizam, abrindo espaço para experiências de leitura através de qualquer direção. Ligações com outros textos fazem com que a hierarquia da página impressa seja revertida, também em sua disposição espacial. O hipertexto abala a noção de linearidade inerente à página impressa. Embora a tendência em relação às estruturas lineares tenha sido menos preponderante na cultura do manuscrito, tornou-se soberana com o advento da imprensa, mesmo da prensa. Mesmo que o livro possa ser lido em qualquer ordem, a sequência linear do texto impresso é sugestiva e controladora, e o texto literário, em virtude da sua predisposição para a pluralidade, rompe com tais cânones. Entretanto, o texto acadêmico, assim como a escrita técnica e comercial, tem ainda como prevalente o modelo linear e hierárquico. A escola do futuro. Estamos caminhando para o final. Todos esses avanços exigem do docente uma boa dose de flexibilidade e abertura. A missão das escolas do futuro é criar um aluno mentalmente mais ágil, que se interesse por uma gama maior de matérias, que se sinta atendido pelo mestre em tempo integral e que tenha à disposição os mais modernos instrumentos para avançar com segurança. É a sala de aula se transformando em um grande centro de sabedoria e com capacidade real de educar um grupo de alunos cujas mentes estão o tempo todo sendo instigadas. Para que se mantenha integrada na realidade que a circunda, é certo que a escola tem que estar familiarizada com os recursos da informática, integrando essa familiaridade na ação educativa. É preciso marcar a sua presença no ciberespaço, facultando aos alunos uma familiarização no acesso, não só a vastos repositórios de dados, mas também às múltiplas oportunidades de interação social. A grande importância pedagógica do acesso a ciberespaços, como a biblioteca online Nuvem de Livros, sobre a qual vocês ouvirão falar na sequência deste curso,
é que os alunos podem aprender fazendo, em vez de aprenderem ouvindo dizer como é que as coisas devem ser feitas. Há uma teoria, eu não posso deixar de falar isso, que uma vez eu encontrei o então governador Carlos Lacerda, e ele disse assim: você já leu o livro Uma Era de Descontinuidade, do Peter Drucker? Eu disse: não, governador. Ele disse: pois é, você é metido a entender de educação e não leu? Deve ler, ler especialmente lá na altura da página 20 e poucos, porque o Peter Drucker fala uma coisa muito importante, que é com as mãos, com os trabalhos manuais, que o nosso cérebro se ativa mais corretamente e de uma forma mais efetiva. Então, isso é muito importante. Você não deve deixar de ler o Peter Drucker por causa desse pensamento. Nós, aqui no Brasil, achamos que o trabalho manual é secundário, ele é menor, pois o Peter Drucker, nos Estados Unidos e na Áustria, de onde ele veio, ele diz o contrário, que é via trabalhos manuais que o nosso cérebro trabalha com mais propriedade. Devo ao Carlos Lacerda, pelo menos, esse conselho. O professor será o agente-chave da escola reinventada. À medida que a aquisição do saber se torna mais e mais um processo de exposição a uma multiplicidade de oportunidades de aprendizagem, essa exposição múltipla torna-se um motivo de crescente sobrecarga cognitiva, se não de total perda de referências. Uma das principais funções da cultura é a de operar como filtro altamente seletivo na nossa estruturação de visões de mundo e na nossa proteção contra sobrecargas cognitivas. A solução para superar o problema situa-se nos processos de contextualização oferecidos pela cultura. Tanto pesquisadores quanto profissionais do mercado concordam que, para evoluir no uso de tecnologias na educação, o Brasil precisa focar menos a discussão sobre quais equipamentos usar e pensar mais nas possibilidades de aplicação. Eu falo muito em cognitivismo. Isso nos remete a Jean Piaget, um biólogo suíço que foi adotado aqui no Rio de Janeiro como autor de um método que ele nunca pensou. Ele é dono de uma teoria, a teoria de Piaget, em que fala dos 3 domínios: o cognitivo, o psicossocial, o afetivo. Eu acho esse o mais importante, são os 3 domínios daquilo que ele dizia que nós temos que valorizar. Então, nisso ele tem razão. Nós não podemos imaginar apenas um domínio e querer que os jovens se assenhorem, se tornem donos desse domínio cognitivo. Os outros também são importantes, o psicomotor e o afetivo. As diversas mídias atingem cada vez mais rápido um número maior de pessoas. Nos Estados Unidos, para atingir 50 milhões de usuários, o rádio levou, vejam só, preste atenção nesses dados. Nos Estados Unidos, para atingir 50 milhões de usuários, o rádio levou 38 anos. A TV de sinal aberto levou 13 anos, aí, Merval. A TV paga 10 anos e a internet apenas 5 anos. Então, vocês veem a rapidez do avanço científico e tecnológico, que nos beneficia. É necessário que os educadores conheçam as novas tecnologias de informação e comunicação, percebam o que elas oferecem e repensem as situações de ensino contemplando-as. Para os professores, hipertextos se constituem como recursos importantes para organizar material de diferentes disciplinas ministradas simultaneamente, ou mesmo para recompor colaborações preciosas entre diferentes turmas de alunos. Isso é essencial quando se pensa num novo e mais atraente currículo. Com esse pano de fundo, pensar o uso do computador, bem como do hipertexto, no contexto da educação não é tarefa tão simples. No calor dos debates levados a cabo sobre o assunto, se colocam, de um lado, os entusiastas que acreditam na missão redentora da informática. Esses pretendem salvar a educação através do computador, estimulados pelo poderoso mercado que lhes coloca à disposição os mais sofisticados produtos, através de pacotes prontos e modelos acabados
que vão desde cursos online a games pedagógicos. E eu espero que o presidente Geraldo Holanda Cavalcante, se não agora, no próximo mandato, ele pense num seminário sobre jogos, sobre games pedagógicos. É muito importante isso, porque está se tornando uma febre e sem cuidados com relação ao conteúdo. Há muita violência que está graçando aí nos computadores oferecidos às crianças desde os 2 anos de idade. Um absurdo. De outro lado, se colocam os resistentes, alguns deles mesmo usando em seu cotidiano uma enorme parafernália tecnológica destinada ao conforto e ao bem-estar, se recusam a reconhecer que, além do giz e de uma boa biblioteca, outras invenções podem ser úteis à educação sem torná-la desumana e massificada. Deseja-se para a educação brasileira logística com responsabilidade social, integrando os mundos real e virtual. Discute-se muito acerca do uso do computador na educação, mas muitas, talvez a maior parte das questões envolvidas nessa discussão, dizem respeito não à informática em si, mas à educação, porque antes de começar a usar o equipamento em sala de aula, precisamos ter clareza sobre os vários modelos de inserção do computador nos processos de ensino-aprendizagem. Outra mudança, que pouca gente tem explorado, é a de que a conexão à internet implica que as situações de ensino-aprendizado não precisam se limitar ao espaço físico e ao tempo escolar. A internet criou o aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. O desafio das escolas hoje é combinar metodologia de ensino e tecnologia, com base no tripé competitividade, capacitação de professores e gestão escolar. A tecnologia por si só não melhora ou piora a qualidade do ensino. É como um megafone, só amplifica. Para que se possa usar crítica e conscientemente as tecnologias de informática em seu trabalho, o professor precisa, portanto, mais do que simplesmente treinamento técnico. É preciso enfrentar seriamente um conjunto de questões, a maioria de natureza teórica e conceitual, que tradicionalmente ficam no âmbito da filosofia da educação. Apesar de não termos respostas certeiras, enquanto não há mudança nos cursos de formação de professores e no currículo, é preciso fazer algo pelas crianças que estão em sala de aula hoje. Durante muito tempo, aprender era receber informação. Foi assim com nossos avós, pais e filhos, mas já é diferente com nossos netos. Hoje a informação está disponível a um simples clique de mouse e chega em velocidade espantosa e num volume impossível de processar. Precisamos acordar para a realização de uma ampla reforma, dosada inteligentemente pela experiência da inovação. Um país, para se manter crescendo, precisa ter a educação como prioridade e o professor ser o orgulho e a referência para o seu povo. Muito obrigado. Tivemos aqui uma visão clara de que a sala de aula tem que ser esse calidoscópio a que fez referência o nosso querido confrade Arnaldo Nisquier. Infelizmente, esse calidoscópio na escola está longe de ser realizado, a começar pela formação do professor. O professor, na nossa sociedade, com uma média de 10 aulas, seja professor ou professora, com 10 aulas praticamente diárias, porque com uma só matrícula não dá para sobreviver e para aperfeiçoar-se. Então, esse professor é que realmente vai ser a grande chave do segredo. Só há uma formação perfeita poderá entrar nesse calidoscópio que é esse ensino moderno, essa visão moderna do mundo, essa preocupação para constituir o homem de hoje e o homem do futuro.
que tem relações com o homem do passado, mas que incontestavelmente se apresenta num novo mundo, num novo panorama. Oxalá os sonhos do nosso querido Arnaldo Nisquier cedo se concretizem na escola brasileira, porque não é só a escola que está precisando dessa efetivação. É o povo, é a sua saúde, é a sua felicidade, é a sua confiança no futuro. Essa palestra do nosso querido Arnaldo Nisquier está muito imbricada com a palestra que vem a seguir, Inovações na Transmissão do Conhecimento. Aí é que nós vamos ter um outro aspecto, uma outra visão, um outro desdobramento dessa soma de informações e de preocupações da escola moderna. O ciclo não poderia começar com uma palavra de maior efeito, de maior relevância, de maior conhecimento e de maior dose de esperança no futuro da educação nacional. De modo que nós estamos agradecidos ao professor Arnaldo Nisquier por esse pontapé nessa bola divina que se chama conhecimento humano e inteligência dos homens e das mulheres. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Como disse o nosso coordenador, não poderíamos começar melhor este ciclo. O ensaio, aqui lido pelo professor Arnaldo Nisquier, é matéria de reflexão, e certamente vamos recorrer a ele muitas vezes ao longo deste mês, estudando, acompanhando o que vai ser transmitido nas próximas 3 conferências, nesse tema tão apaixonante que é o das novas linguagens do século XXI. Agradeço ao acadêmico Arnaldo Nisquier e não deixarei de tomar nota da sua sugestão para o ciclo para o qual ele já está convidado a fazer a apresentação. E agradeço ao acadêmico Evanildo Bechara pela condução desses trabalhos. A próxima conferência, que terá como coordenador o acadêmico Evanildo Bechara, será pelo professor Silvio Meira e trata da inovações na transmissão de conhecimento. Outro próximo evento, no dia 5, no ciclo de cinema na ABL, é a apresentação do filme Germinal, de Claude Berry, baseado, evidentemente, na obra de Émile Zola. E, finalmente, convido a todos para, no dia 6 de novembro, quinta-feira, às 17h30, no Petit Trianon, a mesa redonda sobre o acadêmico, os 80 anos do acadêmico Divan Junqueira, que partiu antes dessa data que ele tanto almejava ser realizada e tinha um enorme carinho por essa revisão que seria feita de sua vida por pessoas que ele tanto estimava. A coordenação será do acadêmico Alberto da Corte Silva e os conferencistas serão a Adriana Espínola, Marcos Pache e Ricardo Vieira Lima. Convido também para o lançamento dos livros de Divan Junqueira, nessa mesma ocasião, essa música e coletânea de poesias e reflexões do Sol Posto, de ensaios. E encerro essa sessão agradecendo a presença de todos.